22, item 10, em que o apóstolo Paulo pergunta a Jesus: que farei? Que farei? Ele só faz essa pergunta. Então, Emmanuel desdobra a resposta da seguinte forma: milhares de companheiros aproximam-se do Evangelho para o culto inveterado ao comodismo. Como dominarei? Interrogam alguns. Como descansarei? Perguntam outros. E os rogos se multiplicam, estranhos, reprováveis, incompreensíveis. Há quem peça reconforto barato na carne, quem reclame afeições indébitas, quem suspire por negócios inconfessáveis e quem exija recursos para dificultar o serviço da paz e do bem. A pergunta do apóstolo Paulo, no justo momento em que se vê agraciado pela presença divina, é padrão para todos os aprendizes e seguidores da Boa Nova. O grande trabalhador da revelação não pede transferência da terra para o céu e nem descamba para sugestões do favoritismo ao seu círculo pessoal. Ele não roga a isenção de responsabilidade e nem foge ao dever da luta. Que farei? Disse a Jesus, compreendendo o impositivo do esforço que lhe cabia. E o mestre determina que o companheiro se levante para a sementeira de luz e de amor através do próprio sacrifício. Se foste chamado à fé, não recorras ao divino orientador, suplicando privilégios e benefícios que justifiquem tua permanência na estagnação espiritual. Procuremos com o Senhor o serviço que a sua infinita bondade nos reserva e caminharemos vitoriosos para a sublime renovação. Essa pergunta, que farei, me reporta àquela súplica, àquela preocupação, aquele desespero dos discípulos mais próximos de Jesus, quando depois de vários dias em que Jesus estava ali no alto da montanha, com todos aqueles discípulos, com toda aquela multidão, lhe escutando os ensinamentos abençoados, e que eles chegam a Jesus e diz: Senhor, dispensa essa multidão, porque eles já estão aqui há muitos dias, eles não comem e não bebem. Não é justo continuar mantendo-os presos aqui, quando, na verdade, eles têm os seus afazeres e têm as suas necessidades. Mas Jesus, que era consciência plena, que sabia o que estava fazendo, simplesmente e impassivelmente, sem levantar os olhos da direção em que focava, dirige-se aos seus diletos discípulos e pergunta a eles: que tendes? Que tendes? E eles respondem: 2 peixes e 3 pães. Traze-o aqui. E ele abençoa aqueles 3 peixes, aqueles 2 peixes e aqueles 3 pães, e volta com esse alimento para os 2 cestos. E ele diz: distribua-os à multidão faminta. E eles ficaram estupefatos. Como que nós vamos distribuir 2 peixes e 3 pães a mais de 4.000 pessoas? Aí olha o detalhe do Evangelho. A mais de 4.000 pessoas, fora as mulheres e as crianças. Quer dizer, mulheres e crianças não eram pessoas, né? Mais de 4.000 pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, né? Mas qual era o milagre? A gente sempre fica imaginando que o cesto estava caindo peixes e caindo pão. Não. Cada um enfiava a mão ali no cesto, pegava um peixe, pegava um pão, 2 peixes, 2 pães.
E o próximo que ia pegar, enfiava a mão ali, pegava o peixe, pegava o pão. E o próximo, até que todos comeram, repetiram e se fartaram. Esse é o milagre da multiplicação. Agora, a pergunta do apóstolo Paulo, ela é imediatamente inversa. Porque não é o que tendes, é o que farei. Quantos membros, quantos afecionados da doutrina espírita vêm para a casa espírita encantados pelos fenômenos, pelas verdades incontestes, pelos milagres, né? Principalmente de ordem fenomenológica, né? Encantados com os ensinamentos e tudo, mas esquecidos de que todo direito está na mesma proporção que os deveres. Aí você chega e você se depara com trabalho. Tem trabalho para ser feito. E não é pouco. Esse trabalho nem sempre se reporta aquele trabalho em que você sai para a campanha do quilo, que você sai para as praças, para os lugares públicos, para poder difundir a boa nova, para chamar novos adeptos, que você vai para o trabalho da sopa, para fazer a sopa, para distribuir a sopa. Essas são as atividades ordinárias, atividades comuns. Mas pior ainda são aqueles outros que, portadores da mediunidade, né, eles cumprem com todos os métodos, com todas as etapas que lhe é pertinente. Ele faz os cursos mediúnicos que são exigidos, ele estuda a doutrina espírita, ele adestra a sua mediunidade, e aí chega aquele momento terrível. Ele vai ao centro 2 vezes por semana e cumpre com a sua obrigação. Né? Ele é médium, ele vai ao centro 2 vezes por semana, ele trabalha na mesa de desobsessão, ou ele trabalha no passe, enfim. E aí ele cumpriu com a sua obrigação. Esquecidos de que, ao adentrar nesse imenso caminho, que a ponta dele, o primeiro passo dele se chama doutrina espírita, que você tem que morrer. Você tem que deixar de ser você. Você tem que nascer de novo, de forma íntegra, de forma inteira. Porque você não pode mais ser a mesma pessoa. Você não pode supor, jamais, que você indo à casa espírita 2, 3 vezes por semana, que você cumpriu com o seu papel, com a sua obrigação e que sua consciência está tranquila. Porque você não está médium. Você não está médium 2 vezes por semana. E preste atenção para quem está pensando assim, ainda bem que eu não sou médium, porque todos somos médiuns. Todos, sem exceção. E você não vai ser médium 2 vezes por semana, por 1 hora, 1h30 na casa espírita. Você é médium 24 horas por dia. E é um absurdo, é uma lástima que as casas espíritas, com as suas diretorias ortodoxas, proíbam ao médium de dar um passe em quem bate a sua porta pedindo socorro. Porque tem maioria das casas espíritas não permite. Só se pode trabalhar dentro da casa espírita. Só se pode dar passe
dentro da casa espírita. E eles ainda dizem o mais. Eles falam, olha, tem aqui a casa espírita, tem passe 3 vezes por semana, encaminha a pessoa aqui. Mas eu me lembro do Chico, quando ele foi muito criticado por levar alimento lá na Vila dos Pássaros Pretos, que hoje aqui em Uberaba se chama Vila Planaltina, que era a periferia da periferia da periferia. E ele ia levar todos os alimentos, distribuía, e criticaram porque ele estava dando o peixe e ele precisava ensinar a pescar. E ele disse, como que eu vou ensinar essas pessoas a pescarem se elas sequer têm forças para segurar a vara? Eu primeiro preciso atender às suas necessidades imediatas e depois, sim, eu vou pensar nas providências posteriores. Da mesma forma, que farei? Que farei com a minha mediunidade? Seja médium. E como que eu serei médium? Dando uma palavra de conforto, omitindo-se de opiniões e críticas descabidas, omitindo-se de julgamentos precipitados e preconceituosos, aplicando o passe todas as vezes que for solicitado, porque Jesus aplicava o passe até andando na rua. Lembrem-se da mulher hemorrágica. A energia saía dele. Por que nós outros não podemos fazer? Jesus tocava os paralíticos, tocava os cegos, tocava os leprosos. E por que os médiuns da modernidade não podem fazer? A verdade seja dita, que não é bom que se haja manifestação mediúnica de incorporação sem que você tenha a devida segurança e o devido amparo e anteparo espiritual de escola. Aquele que lhe garanta a segurança de uma manifestação como essa, com a certeza de que nenhuma influência negativa irá entrar e irá perturbar o ambiente. Feito isso, que farei? Eu vou praticar a lei do amor. Eu vou praticar a lei da doação. Eu vou praticar a lei da caridade. Porque isso vai muito além de ser médium. Isso é parte, é essência. Faz parte do homem de caráter, do homem de bem. E é assim que devemos ser. Todos nós. Todos nós. Todos somos médiuns. Todos somos meios. Todos somos a logística entre uma dimensão que não conseguimos ver e outra em que estamos encarnados. Portanto, todas as vezes que alguém bater à sua porta, lamentando, dizendo sobre uma dor, sobre um sofrimento, às vezes o que ela precisa é ser ouvida e de uma palavra de consolo, de uma palavra de carinho. Não da sua palavra mostrando para ela que todo mundo sofre, que o seu sofrimento é maior do que o dela. Não. Ela não precisa ouvir isso. Ela precisa ouvir que isso passa, que isso também vai passar, porque a vida é muito maior que uma enfermidade física. A vida é muito maior que a perda de uma entidade, de um ente querido. A vida é muito maior que privações financeiras, que problemas com filhos viciados, com problemas de relacionamento. A vida é muito maior que todas as dores do mundo. Que Jesus abençoe a todos e que Maria Santíssima derrame sobre cada lar que estão em contato conosco neste momento, nos vendo e nos assistindo, toda a sua luz e todo o seu amor. Vamos fazer a nossa oração a Jesus. Divino e amoroso Mestre,
aqui estamos, Senhor, diante de Ti. Pedimos a vós, Senhor Jesus, em toda a Tua luz, em toda a Tua infinita grandeza, em toda a sua misericórdia, que se apiede de todos nós, que se apiede da nossa mesquinhez, da nossa hipocrisia, da nossa falsa moralidade, de tudo aquilo que tentamos, Senhor Jesus, acreditar, mas que não faz parte mais da nossa essência. Senhor Jesus, destrua em nós os ídolos que criamos para adorar, uma vez que não conseguimos nos dedicar a Ti, posto que Tu és amor, servilência, caridade e trabalho. Destrua esses ídolos que nos faz acreditar na comodidade, na necessidade do materialismo, no orgulho que nos torna acima do bem e do mal, na vaidade que nos mantém distante dos outros que julgamos ainda inferiores a nós. Dá-nos entendimento, Senhor. Dá-nos a humildade de reconhecermos nossa fraqueza e a nossa inferioridade. Dai-nos, Senhor Jesus, a força de reagirmos e de lutarmos contra nós mesmos, pois somos nossos piores adversários. Abençoa, Senhor Jesus, nossos propósitos no bem, nossos propósitos na luz e no amor. E permita, Senhor Jesus, a cada um de nós sermos um multiplicador da Tua vontade aqui na terra, entre todos os homens que nos procurarem. Que sejamos luz, Senhor, e que possamos iluminar o caminho de todos aqueles que vêm após os nossos passos. Que tenhamos palavras de afabilidade e doçura para todos aqueles que vierem trazer suas queixas, suas lamentações, suas dores, porque o seu sofrimento é real, enquanto ele acredita nisso. Dá-nos, Senhor, o poder da cura, que é estabelecido pela grandiosidade do amor que somos capazes de sentir, porque só o amor pode curar. Que o nosso abraço venha revestido da Tua energia amorosa. Que o nosso ósculo venha com o Teu hálito de amor e luz. Que as palavras que saem dos nossos lábios possam proceder do vosso coração. E que as nossas mãos sejam instrumentos de trabalho no amor e na construção de um amanhã melhor. Ilumina-nos, Senhor, a todos. E possa, Senhor Jesus, através desses fluidos etéreos que vêm do alto sobre todos os lares neste momento, cair sobre as águas e alterar-lhes a constituição molecular, transformando essas águas no medicamento, ainda tão necessário ao restabelecimento do equilíbrio físico e espiritual a todos que dela tomarem. Abençoa o encontro desta noite, amado Mestre Jesus. E aqueles que farão uso da palavra possam ser por Ti orientados, esclarecidos e intuídos.
E que assim seja para todos sempre, porque assim é, e porque assim tem que ser, porque esta é a tua vontade para toda a eternidade. Graças a Deus. Vosso irmão de todos sempre, Erwin Eugênio von Rommel, alcunhado aqui como Hans. Que assim seja. Sem delongas, vamos passar a palavra ao Anderson, que fará para nós o Evangelho. Muito boa noite, Ivânia. Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Mantendo esse nível, essa vibração tão positiva, vamos falar aqui, tentar terminar, né, a parte que nós começamos na semana passada falando sobre Moisés. Está visível aí para vocês? Está ótimo. E nós falávamos, e eu vou trazer aqui um resumo muito rápido do que nós falamos semana passada, falando da questão, quando nós começamos explicando que os hebreus, que se autodenominavam os filhos de Israel, e devido à fome que havia nas suas terras, eles fogem, migram, mudam para o Egito, e lá chegando, com a influência até de José, que já estava lá, sendo vice-rei do Egito, eles tornam-se, uma grande maioria, se tornam um número gigantesco. E com a substituição do faraó que lá existia, e o medo deste faraó, justamente por causa do crescente número dos hebreus nas terras do Egito, ele acaba por escravizar todos os hebreus. E os hebreus, assim, vão permanecer por quase 400 anos. Até que o faraó, para quebrar a linhagem dos hebreus, determina que todas as crianças do sexo masculino que nascessem fossem lançadas no rio Nilo, que assim ele quebraria a progenitura desses meninos. Arão e Joquebede, que têm um filho, um menino, ignoram esta ordem, burlam esta ordem, e conseguindo esconder o filho por 3 meses, o mantêm vivo, mas não conseguem fazer por muito tempo, e são obrigados a colocar o menino num cesto de junco e lançá-lo na margem do rio Nilo, onde a princesa Hatshepsut, filha do faraó, vai salvar esse menino. E a ele dará o nome de Moisés, aquele que foi retirado das águas. Moisés, judeu por nascimento, recebe uma educação egípcia. E mais ou menos perto dos 40 anos de idade, ele não consegue mais ver, calado, quieto, parado, inerte, o sofrimento do seu povo, o sofrimento das suas raízes, da sua raça. E por ajudar um dos seus, ele é sentenciado à morte pelo faraó. Foge, vai para as terras de Midian, onde lá encontra a família de Jetro, e com uma de suas filhas, Zípora, se casa. Na solidão do deserto, Moisés vai entendendo que os deuses do Egito, os deuses egípcios, não vão ajudar seu povo. E através de uma inspiração, ele chega à conclusão que só pode haver um Deus. Tal como, há um século antes, o faraó Amenhotep IV pregava a existência de um único Deus. Para ele, o sol. Então, Deus concede a Moisés poderes, que nós já comentamos anteriormente, nós já sabemos hoje, esses poderes são a mediunidade. Com o auxílio do seu irmão, Arão, ele vai resgatar os judeus das terras do Egito. A retirada dos judeus ocorre sobre lutas árduas, muitas manifestações de mediunidade, prodígios para a época, dentre elas as 10 pragas, tão conhecidas e tão faladas, as 10 pragas do Egito, que já estão em filmes filosóficos, estão
em filmes de época, estão até em filmes não de época, tal a sua relevância histórica. No terceiro mês, após a saída do povo hebreu do Egito, quando eles ainda, na tentativa da sua fuga, né, o faraó ainda tenta trazer esse povo de volta, mais uma vez a manifestação da mediunidade de Moisés, eles conseguem atravessar o Mar Vermelho, e nesse caminho, durante o deserto, na travessia do deserto, será mostrado a Moisés, será trazido a Moisés por Deus o Decálogo, em 2 tábuas de pedra. Então, nós vamos ter 2 leis distintas. A lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei civil, a lei de Moisés. Lembremos-nos, quando a gente busca entender por que Moisés agia daquela maneira, é importantíssimo nos lembrarmos da dificuldade que era daquela época, do povo rústico, bruto. Eu vou falar a palavra ignorante, mas entendo o ignorante como sem conhecimento, sem a fé necessária, sem a devida entrega àquilo que Moisés tanto pregava e tanto falava, através dos seus ensinamentos e de tudo que ele estava recebendo de todos aqueles emissários ou dos emissários que vinham até ele trazendo as mensagens que ele deveria repassar ao povo. Por isso, 2 de suas leis, eu coloquei só aqui, que a gente vai conhecer, acho que a maioria vai se lembrar mais, né? Olho por olho, dente por dente, e amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. A gente vai aprender isso, principalmente a segunda aqui, né? Bem diferente, né? Jesus vai trazer uma visão totalmente diferente. Mas estava errado Moisés aqui? Ele fez isso porque era errado, porque ele quis, porque ele queria odiar? Não, ele faz porque era o necessário para a época, era o necessário para aquele povo. E a gente sabe até hoje, olho por olho, dente por dente, algumas pessoas ainda seguem isso aqui. Se nós estivéssemos seguindo isso fielmente, integralmente, existe uma frase que diz que estaríamos hoje sem os olhos e sem os dentes. Então, nós vamos ter que mudar isso. Moisés desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos. Ele vai se enfurecer com o bezerro de ouro. Nós comentamos isso semana passada também. Porque os filhos de Israel, não aguentando, não suportando a demora de Moisés e precisando desesperadamente idolatrar algo, eles criam o bezerro de ouro e querem idolatrar aquele bezerro de ouro como se fosse seu Deus. E esquecem tudo o que Moisés havia dito. E Moisés, vendo aquela festa, vendo aquela farra, vendo aquela algazarra, aquele desrespeito, ele que havia acabado de receber os 10 mandamentos, se irrita, se ira, se inflama, ao ponto de quebrar os 10 mandamentos. Quando Moisés assim faz, demanda a ordem de matar. Com a ajuda da Vânia, até semana passada, eu tinha dito que eram só 3.000, foram 30.000. Então, vejam a enormidade da ação de Moisés. Quando a gente para e fala, mas Moisés mandou matar um número de 30.000, a gente pensa, que homem de Deus é esse? Vamos voltar novamente no tempo. Era a necessidade. E ele estava sendo guiado e orientado pelos espíritos, amando de Deus, orientando, mostrando o caminho que ele tinha que seguir. E por que eu estou falando dos filhos de Deus e não explicitamente de Deus? Porque nós vamos chegar agora a pouco a entender que Moisés não falava diretamente com Deus. Ele falava com seus emissários. Então Moisés desceu do monte, levando as tábuas, e elas estavam escritas com as 10 leis enviadas por Deus. 10 leis que vão ser seguidas, que vão ser a base de todo um sustentáculo religioso. Vamos nos lembrar que Moisés transita entre os cristãos, os judeus e os muçulmanos. Ele é respeitado pelas 3
não é seguido nem entendido igualmente entre as três, mas é respeitado entre as três, por tudo aquilo que ele traz. E os 10 mandamentos servem desse alicerce, que será seguido por todas as religiões cristãs que virão seguir. Quem de nós se esqueceu dos 10 mandamentos? Uma vez que a gente aprende. Eu venho de formação católica. Eu fiz primeira comunhão. E eu me lembro exatamente, e eu fiz primeira comunhão com freiras, eu me lembro exatamente como se fosse hoje, isso já faz algum tempo, não vamos citar números, elas batendo na tecla incessantemente, siga os 10 mandamentos, siga os 10 mandamentos que você não se perderá, siga os 10 mandamentos que você sempre será um homem de bem, siga os 10 mandamentos que você será uma boa pessoa. Nem todos os 10 mandamentos eu consegui seguir fielmente, infelizmente. Após quebrar as tábuas, nós vamos chegar aqui... Perdão, deixa eu voltar só um minutinho. Nós vamos chegar na parte mais espírita que nós temos, mais do espiritismo. Onde lá no Evangelho está escrito que é de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural, turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, em as quais ainda pouco desenvolvidas se encontravam o senso moral e o sentimento de justiça reta. Ora, um povo desse jeito realmente não iria seguir as leis apenas pelo amor. Quando nós formos falar de Jesus, nós vamos ver que Jesus vai mudar essa imagem de Deus, né? Deus não vai ser mais um ser cruel, um ser vingativo, um ser terrível, um ser que diz, ou me segue, ou segue as minhas leis, ou eu te prejudico, ou você sofrerá. Não, nós vamos entender isso diferente nas próximas etapas. O Espiritismo vem trazer isso ainda mais, para a gente poder entender. Mas aqui ainda, esse povo embrutecido, e vamos nos colocar, será que nós não estávamos lá? Será que nós não éramos esse povo embrutecido? E hoje a gente olha para trás e diz, nossa, mas que povo terrível, que povo ignorante. Éramos nós. Éramos nós. Hoje, talvez, um cadinho um pouco melhor, mas éramos nós. Com o Decálogo, inicia-se verdadeiramente a religião judaica, organizada por Moisés, ficando estabelecidas as bases da teocracia do judaísmo. Além de médium, Moisés era legislador e homem, como os demais. A grande lei, diz ele, foi transmitida diretamente por Deus, mas conhecidos como hoje se conhecem os fenômenos psíquicos, logo se percebe que um espírito elevado foi o mensageiro daqueles mandamentos. A gente sabe, ele não conversou diretamente com Deus, mas com um emissário, alguém que trouxe aquelas tábuas, ditando a ele, para que ele levasse ao povo judeu, que deveria fazer daquelas leis mandamentos realmente, que deveriam viver as suas vidas baseadas naquelas leis, sem desvios, sem mudanças de percurso, mas infelizmente isso não vai acontecer, o povo judeu não vai seguir isso fielmente. Aqui eu venho falar, que já disse antes, né, que a lei dos 10 mandamentos foi ditada pelos emissários, isso está lá no Consolador, né?
e ele vai... os movimentos de evolução material e espiritual do orbe se processaram como até hoje se processam, sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Nós estamos falando aqui de Jesus. Os emissários de Jesus trazem o que tem que ser feito, trazem as mensagens, trazem as orientações, e aqueles que aqui estão, que recebem isso, deveriam ou devem segui-lo. Mas nada acontece aqui no orbe, nada acontece aqui na Terra, sem que tenha a orientação de Jesus. Lembremos, ele é o governador da Terra. Nada passa sem ele. No Consolador também está escrito sobre que as seitas de todos os tempos, pela influência dos seus sacerdotes, procuram modificar os textos sagrados. Todavia, apesar das alterações transitórias, os 10 mandamentos transmitidos à terra por intermédio de Moisés voltam sempre a ressurgir na sua pureza primitiva, como base de todo o direito no mundo, sustentáculo de todos os códigos de justiça terrestre. Então, vamos nos lembrar, falei isso semana passada, Jesus ele não traz 2 novos mandamentos, ele traz um entendimento. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele não está mudando, ou ele não está dizendo que os 10 mandamentos perderam o valor, perderam o conceito, perderam o seu entendimento. Muito pelo contrário. Os 10 mandamentos vão seguir firmes e fortes. Como assim tem que ser? Nós temos que nos embasar. E nenhuma lei dos 10 mandamentos se sobrepõe ou se impõe a uma lei, a uma outra das leis. A 7 não se impõe sobre a terceira, que não se impõe sobre a primeira, que não se impõe sobre a última. Elas são leis individuais e intocáveis. Moisés, que possuía uma mediunidade prodigiosa, fica visível isso em tudo que aconteceu. A sua fala com os espíritos, a forma como ele recebe essa comunicação, as 10 pragas, a travessia, as orientações, todas as orientações que ele recebe do plano espiritual, em todos os momentos em que ele busca, em que ele precisa, e a fé com que ele se dispõe a fazer tudo o que lhe foi pedido. Isso vai tornar de Moisés um dos seguidores mais fiéis de Jesus. E olha, aqui falando das lendas, né? Lá no livro Emmanuel, psicografado pelo Chico, do próprio Emmanuel, lá está escrito que a legislação de Moisés está cheia de lendas e de crueldades, compatíveis com a época, mas escoimada de todos os comentários fabulosos a seu respeito. A sua figura é, de fato, a de um homem extraordinário, revestido dos mais elevados poderes espirituais. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos, somente conseguidos à custa de longa e penosa iniciação com a síntese luminosa de grandes verdades. Vamos nos lembrar que o povo não tinha muito acesso a esses conhecimentos. Moisés não os esconde, Moisés não guarda para si somente, tudo que ele recebe, ele compartilha. O povo nem sempre aceitava, nem sempre entendia, principalmente. Por isso, talvez não aceitava. Mas Moisés nunca escondeu. Aqui é só uma curiosidade, né? A saída do Egito é comemorada como sendo a Páscoa judaica, né? É uma das tradições primitivas mais festejadas ainda hoje, mas sem o cerimonial e concepção extremistas do passado, né? A tradição passada às gerações futuras diz que essa festa foi, até a morte de Moisés, comandada por Miriam, a irmã de Moisés, e se caracterizava por danças e cânticos alegres, animados pelos sons de tamborins. Então, realmente é uma comemoração à saída deles. A gente começa falando de Moisés por causa da revelação, né? Moisés, a primeira revelação. Desde o ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e se pode dizer que há uma humanidade, uma revelação incessante. Para a humanidade, uma revelação incessante.
Na Gênesis também nós vamos encontrar que, no sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem não pode descobrir por meio da inteligência, nem por auxílio dos sentidos. Nesse caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários incumbidos de transmiti-la aos homens. Então, não é qualquer um, infelizmente, né? Eu acredito, não é qualquer um que seria um Moisés, não é qualquer um que seria um Allan Kardec, não é qualquer um que seria outros tantos nomes que passaram pelo nosso orbe, trazendo o ensinamento, trazendo moral, trazendo conhecimento, trazendo mudanças para o nosso modo de ver Deus e a nossa vida aqui, de como nós devemos vivê-la. Moisés revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai e lançou as bases da verdadeira fé. Isso é tudo, está na Gênesis. Depois, quem for querer, tem aí os capítulos. São mais extensos, né? Mas a gente retira só essas frases mais importantes para a gente ver a importância dessa revelação. Por que Moisés é tão importante? Por que nós estamos estudando Moisés? A importância da revelação que ele vai trazer, da revelação que ele é, da revelação que ele faz a todo aquele povo que tanto necessitava. Um povo bruto, como eu disse, mas que precisava, na forma dele, do amor de Moisés, do carinho de Moisés, da fé de Moisés, do desejo que Moisés tinha de libertar aquele povo, mostrando a eles o Deus na sua grandeza, como ele assim acreditava. Então, isso é importante, isso é primordial, nós entendermos essa força que Moisés tinha. Moisés era um possuidor de uma personalidade magnética, hábil manipulador das massas, nem preciso dizer, né? Ninguém comanda 600 mil pessoas assim, sem ter uma capacidade. Líder nato, ele sabia incutir nas almas supersticiosas e ignorantes os temores animistas de um Deus vingador, zeloso, porque foi assim que ele conseguiu convencer essa massa a caminhar com ele pelo deserto durante quase 40 anos, em busca da tão sonhada terra prometida, em busca de Canaã. Mas aí, contudo, Moisés era um produto do meio onde fora criado, em que o conhecimento espiritual era usado para obter domínio junto às mentes vacilantes. Outro costume herdado de sua educação egípcia está relacionado à infidelidade conjugal, incomum entre os judeus, mas difundida entre os não-hebreus. Acredita-se que Moisés se desentendeu várias vezes com sua irmã Miriam a esse respeito, pois é sabido que o missionário teve outras esposas além de Zípora. Esse costume ele vai aprender com os egípcios, tá? Não com os judeus. Moisés, educado na cultura egípcia, teria sido sacerdote de Osíris. Osíris, eu não vou entrar não, porque meu tempo, senão meu tempo não dá. Mas teria muito a falar até de Osíris, sobre tudo que Osíris representava para o povo egípcio, que é fantástico. Eu sei que a Vânia deve estar coçando de falar. Mas eu também adoro mitologia egípcia, grega, mas eu não vou entrar aqui agora, não. Ele julgava que o ritual da religião faraônica era muito complicado e ele merecia ser mais simplificado. Ele acreditava que os rituais mais significativos estavam diretamente relacionados aos números, nascendo assim as bases da cabala judaica. Vai surgir ali, e ela vai, não é que ela vai desaparecer, mas muitas obras posteriormente vão perdendo como que Moisés chegava nisso, como era o estudo que ele fez, que chegou nessa conclusão. As pessoas, nas traduções, foram perdendo isso ao longo do tempo. Falando especificamente de Moisés, que começa tudo isso. Esse ponto foi um dos pontos que faz com que Moisés comece a ter uma cisão entre ele e os egípcios,
ele rompe, né, uma tradição, ele tinha a tradição, que ele seguia as tradições egípcias, ele vai começar a romper isso. Eu vou pular aqui uma parte que eu quero chegar aqui nesse quadro. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele vive lá com o faraó, ele está na corte. Lá ele vai aprender a ser alguém. Nos outros 40 anos próximos, ele vai estar no deserto. Lá ele vai aprender que, na verdade, ele não era ninguém. E nos terceiros, ou seja, no final da sua vida, durante o êxodo, ele aprende que Deus é tudo. Então veja o próprio ensinamento, o próprio aprendizado de Moisés, o que ele aprende, o que ele se desenvolve nele mesmo. Primeiro ele acha, até para não saber de toda a sua história até então, ele acha que ele é alguém. Está no reino, está na corte, tem poder. Depois ele perde tudo isso, vai para o deserto, aprende que, na verdade, ele não era ninguém. Aquilo era apenas uma ilusão temporária. Um momento temporário, uma passagem. E que a verdade viria quando ele aprendesse que Deus era tudo. E ele vai aprender isso durante o êxodo. Então, veja que existe uma divisão, dá para encontrar uma divisão bem nítida na vida de Moisés. Esse monte, essa foto que vocês estão vendo é o Monte Nebo, nem sei se pronuncia esse não, mas acho que é. É o monte na Jordânia, ele tem 817 metros, que na Bíblia está mencionado que esse é o local onde Moisés viu, ele viu dali a Terra Prometida, e é onde ele morreu. Porque, na verdade, ele não entra na Terra Prometida, né? Ele desencarna antes. A Terra Prometida é para o seu povo, não para ele. Ele desencarna antes. Mas está na Bíblia que é esse monte que ele avista. E aqui eu queria deixar como final que a humanidade da era cristã recebeu, então, as revelações. Moisés trouxe a missão da justiça. O Evangelho, a revelação do insuperável amor. O Espiritismo traz a feição do cristianismo redivivo. No centro disso tudo está lá no Consolador, Jesus Cristo, como fundamento de toda a luz e toda a sabedoria. É que o amor, com o amor, a lei manifestou-se na terra no seu esplendor máximo. A justiça e a verdade nada mais são que os instrumentos divinos de sua exteriorização com aquele Cordeiro de Deus. Alma da redenção de toda a humanidade, a justiça, portanto, lhes aplanou os caminhos e a verdade. Conseguintemente, esclarece os seus divinos ensinamentos. Emmanuel nos trouxe isso no Consolador, exemplificando as 3 passagens, mostrando que Jesus utilizou-se e utiliza cada um daqueles que ele precisa para trazer os ensinamentos a seu tempo, dentro da necessidade de cada povo, dentro das condições que cada povo exige, de cada época exige. Aquela época era de um jeito, depois foi de outro, agora está sendo de outro. Então, só para que eu quis colocar isso aqui, para que a gente veja que Jesus sempre está no centro de tudo. Ele que está no comando de tudo. E esteve no comando de Moisés. Então, eu queria deixar essa imagem para que a gente entenda que Jesus está no centro, que ele comanda. Eu acho, perdoem-me se eu fui muito rápido, se eu fui muito acelerado, mas eu queria tentar terminar, eu já passei 3 minutos do tempo, eu queria terminar e não estragar para o senhor Olímpio o tempo dele, mas eu tentei resumir o máximo possível a vida de Moisés, que é fantástica. E Moisés não é um sanguinário, um carniceiro, um violento, um agressivo. Moisés foi o que Jesus precisava que ele fosse na época em que ele viveu. Então, cada vez que eu falo, que eu leio, que eu busco, e eu agradeço a Vânia agora, porque tantas pesquisas que eu fiz só fizeram com que eu aprendesse mais ainda sobre Moisés, mais ainda sobre o Espiritismo. Então, eu espero que tenha ajudado, tá? E que sirva para vocês, tá bom? Obrigado mesmo, Vânia. Desculpe novamente, seu Olímpio, passei 4 minutos. Parei.
com você, Vânia. Esperar você fechar a página aí para a gente passar para o Olímpio, fazer o livro dos Espíritos. Eu achei interessante algumas coisas aí, Anderson. Por exemplo, Moisés dando ordem a Deus, né? Arrepende-te da tua fúria. Imagina, gente, olha só. Eu nem li porque eu quis acelerar, mas arrepende-te da tua fúria. Bom, hein? Bom você falar assim com Deus, né? Bom demais. Outra coisa interessante tem que ter muito peito. Hã? Tem que ter muito peito. Tem que ter. Uma coisa interessante da gente falar aqui é o seguinte: nós ainda temos muita coisa para falar de Moisés mais para frente, nós vamos voltando e vamos continuar nesse estudo de Moisés. Uma coisa interessante é vocês pensarem o seguinte: você falou do Egito, nós amamos o Egito, né? Tivemos muitas existências lá que foram danosas, muito danosas, mas que nos trouxeram ótimas bagagens, né? E Moisés, ali na sua educação principesca, né? Ele teve uma formação completa em todas as áreas, estudava-se tudo, de medicina à magistratura, né? E ele foi, eu não sei, eu não me lembro aí a fonte que eu li, ele foi, na verdade, sacerdote de Osíris. Eu não sei se eu li Ísis, porque eu estou com a cabeça meio... Osíris, né? Ele foi sacerdote de Osíris. E o interessante ali é que ele foi preparado desde menino para praticar a mediunidade dele, que eles chamavam de poderes, né? Os poderes, porque ele tinha realmente, ele não foi criado entre os hebreus e ele não sabia do seu parentesco com os hebreus, né? Ele foi criado como egípcio, né? E Osíris era aquele deus do mundo dos mortos, né? Osíris era o deus máximo, né? Era o deus da agricultura, era o deus do amor, era o deus da fartura e tudo mais. E ele foi educado desde a meninez dele para ser médium, para exercer seus poderes. Ele foi treinado pelos melhores sacerdotes na sua mediunidade. Então, a gente fica achando, de uma hora para outra ele se rebelou contra os egípcios, e aí foi lá e apareceram os poderes dele do nada. Não, nada disso. Ele já vinha sendo adestrado na sua mediunidade, né? Só para deixar isso